Vamos lá, alunos, estamos de volta. A gente vai assistir, A gente vai ter agora a aula número 5, tá joia? Sobre o capítulo número 2 do nosso livro. Pessoal, lembrando, tem que ler o livro, tem que assistir essa videoaula, tem que falar comigo lá no fórum, tem que fazer a atividade que eu colocar lá para vocês, tá bom? Muita coisa? É isso mesmo, né? Vocês são estudantes, então tem que fazer muita coisa, tá joia? Se organizem, façam aí um calendáriozinho, o dia que você vai estudar história, o dia que você vai fazer matemática, tá bom? Qual o tempo? Lembra que vocês têm que ter um tempo para estudar em casa, tá? Não é só na escola que vocês assistem aula, né? Assistir aula é diferente de estudar, tá bom? Então, se dediquem agora, no início, aí no primeiro trimestre, no sexto ano, porque depois vocês estarão, ó, nota 10 sempre, tá joia? Vamos lá, então? Olha só, na aula passada, vou fazer um resuminho aqui. Na aula passada, né, a gente estudou, então, a gente viu o surgimento do universo, né, a teoria da grande explosão, que é o que a gente chama de Big Bang, e a partir dali tudo surge, né, e lembra que essa é uma explicação científica, né, uma uma explicação que os cientistas, então, mais aceitam hoje em dia para o surgimento de tudo. Beleza? E aí a gente viu que os gregos fizeram, né, uma explicação sobre o universo, outras civilizações antigas também têm a sua explicação para o universo, né? Filósofos pensaram em como que tudo surgiu, né? Platão, ele vai ter um texto tentando explicar aí como tudo surgiu, como é que as coisas funcionam, tá bom? Então, isso é importante a gente pensar, porque a gente está aqui começando a história lá do início, tá? Bom, depois a gente viu que Darwin, ele fez os estudos dele sobre a evolução das espécies, né? Então, Darwin, ele vai pensar como que nós surgimos, como que surge o ser humano, como que tudo surge, tá joia? E aí a gente vai ver como é que isso vai acontecer. E, pessoal, lá no nossa aula 4 também, a gente viu, né, que Darwin ele vai pensar no chamado primeiro hominídeo, né? E aí eu trouxe uma figura para vocês e eu vou repetir essa figura agora, tá joia? Eu vou compartilhar aqui meu slide com vocês, lembrando que o slide, pessoal, é só um... Isso, ó. O slide é só um fragmento aí, então, do livro de vocês. Vocês têm que estudar o livro, têm que ler o livro, tá bom? Tá joia? Conto com vocês, vamos lá, aula 5 já. Já estamos no capítulo 2, tudo bem? Logo nós passaremos aí para o capítulo 3, tá joia? Então, leia bastante, leia o livro, faça suas perguntas para o professor lá no AVA, tá joia? Então, vamos comigo? Aula 5 já. Olha só, e aí, nós então finalizamos, né, com o chamado primeiro hominídeo ali, né, como que o homem então vai começar a se organizar. E aí, nós vamos passar agora a estudar o chamado período paleolítico, pessoal, ou também pode ser chamada de Idade da Pedra Lascada. E aí, só esse nome aí já nos dá uma ideia, né, desse período, tá? Então, Idade da Pedra Lascada, né? Quando o homem, então, ele começa a pensar, né? Ele começa a evoluir. Lembra que a evolução lá do Australopithecus, né? O primeiro hominídeo, até o Homo sapiens vai levar milhões de anos, tá? Vamos seguir aqui nesse período paleolítico. Cientistas dividiram a evolução da humanidade em longos períodos, né? O paleolítico é o mais longo, né? O mais longo da história, é o período mais longo e é quando o ser humano ele estava se organizando, tá? Quando o ser humano estava se organizando como ser humano mesmo. Olha só, o Paleolítico ele inicia há cerca de 4 milhões de anos e encerra em torno de 10 mil anos antes de Cristo. Então, esse período foi o maior período da história, tá? Dentro da pré-história, nós temos o período paleolítico, que é enorme, depois nós temos o período neolítico, tá joia? E depois, pessoal, depois do período neolítico, dentro da pré-história, vai começar o quê? A história, tá?
com as civilizações antigas, e a gente logo vai chegar nessa parte aí, tá bom? Eu já estou doida para estudar aí Egito, essas grandes civilizações, Grécia, Roma, e acho que vocês também, né? Mas a gente precisa começar do começo. Olha só, nesse período paleolítico, então, o homem, os humanos eram nômades. O que é isso? Eles eram nômades, ou seja, eles não se fixavam no lugar só, tá? Por quê? Porque eles precisavam sobreviver, eles precisavam de alimentos, certo? E não tinha onde comprar alimentos, ou fábrica que fazia os alimentos. Esses homens, então, eram nômades, ou seja, eles não se fixavam no lugar só, porque eles precisavam sobreviver da caça, da coleta, né, de árvores, de frutos que já estavam lá, tá joia? E por isso eles viviam em cavernas, porque não fazia sentido fixar, construir uma casa de barro, para ele poder ficar ali, porque ele não iria ficar muito tempo, tá joia? Então ele era nômade, ficava mudando de um lugar para outro, tá joia? Nesse período paleolítico, né, que os historiadores já conseguiram observar o seguinte, que os homens, eles caçavam, pescavam, protegiam o grupo, né, e as mulheres é quem colhiam os vegetais e as frutas, preparavam a comida e cuidavam das crianças. Deixa eu só mudar aqui. Ah, tá. Cuidavam das crianças. Pessoal, observe essa informação aí de que as mulheres é quem colhiam os vegetais e as frutas e preparavam a comida. A partir disso, pessoal, são as mulheres que vão observar a natureza, observar que as sementes que eles comiam, eles deixavam ali, eram essas sementes que davam novos frutos. E isso vai gerar o quê? Uma revolução chamada Revolução Neolítica. Olha só, mas ó, espera que eu já coloquei aqui, ó, aquela mesma imagem, né, lá da aula 4, tá joia? Olha essa imagem então, né? Nós falamos lá, né, que o Darwin ele vai falar que teve o primeiro hominídeo chamado Australopithecus robustus, né? E é dentro do período paleolítico, ok? É dentro desse período paleolítico que vai surgir, que vai ter a evolução então do homem até o Homo sapiens. Por isso que o paleolítico ele é o maior período que tem na história, porque ele vai abarcar, né, do Australopithecus robustus até o Homo sapiens. Então, lembra que foram milênios de evolução. Lembra do cérebro, né, mais atrofiado, e aí esse homem, então, vai tendo aí, ó, o chamado Homo habilis, ou seja, ele vai começar a ter certas habilidades, tá? Como, por exemplo, lascar a pedra para poder fazer uma faca, para poder fazer uma ponta de lança, tá? Mas como que o homem descobriu que ele podia lascar a pedra? Observando, tá? Observando. Possivelmente ele pegou uma pedra, jogou em outra, acertou em outra pedra e essa pedra lascou. E aí ele observou que aquela pedra lascada podia ser uma ferramenta, né? Podia ser uma faca, tá joia? E isso, então, esse homem vai ter um pouco mais de habilidade. Tudo bem? Dentro do período paleolítico também vai surgir o chamado Homo erectus. E isso, pessoal, é uma evolução também, porque o homem vai passar de fato a andar mais ereto, né, com duas pernas, não mais com a ajuda das mãos no chão. E esse homem, ele vai conseguir enxergar muito mais longe, ele vai conseguir ver muito mais longe e se proteger melhor. Tudo bem? Ó, depois então desse Homo erectus, milhões de anos não vistos a olho nu, né? Não dá para ver essa evolução acontecendo, né? Como hoje nós ainda estamos evoluindo, mas a gente não vê, não sabe exatamente o que é que está acontecendo, né? Mas ó, e aí depois do Homo erectus, então vai surgir o chamado Homo sapiens, né? Então esse Homo sapiens é chamado o homem que sabe. É o homem que pensa, é o homem que olha a natureza e consegue transformar a natureza para a sua sobrevivência, para a sua vida, tudo bem? E, por último, o Homo sapiens sapiens, é aquele homem que tem ideias, tá? É aquele homem que pensa, tem ideias e executa essas ideias, tá joia? Então, toda essa evolução do ser humano vai acontecer no período paleolítico, tá joia? Toda essa evolução vai acontecer no período paleolítico. Por isso é o maior período, então, da história, tá joia? E aí, pessoal, vai surgir
a fala, né? Vai surgir a fala, que é muito importante. Olha só, 200 mil anos, os humanos começaram a se comunicar por meio da fala para compartilhar ideias. Pessoal, a fala também, ela é um elemento importante, interessante, inclusive, olha só, porque antes, lá com os hominídeos, eles eram grupos de poucas pessoas, 4, 5 pessoas. Então, a fala, de fato, ela não era tão importante, ela não era uma necessidade, porque ali eles se comunicavam com gestos, com ruídos, e eles se entendiam, tá bom? Mas, com o passar do tempo, esses grupos humanos ficaram maiores. E aí a gente vai ver também que mais tarde, com as primeiras tribos, com a sedentarização dos povos, dos humanos, vai aumentar a população. A partir daí, só o ruído e os sinais não vai ser suficiente para a comunicação entre as pessoas. E aí vai surgir a fala, tá joia? E através da fala, compartilha ideias. Lembra o Homo sapiens, sapiens, tem aquele homem que sabe, aquele homem que transforma. Então, ele vai usar a fala, então, para poder se comunicar, para poder compartilhar ideias. E isso vai ser uma necessidade, então, tá bom? E também o Homo sapiens, que foi, né, o homem, então ele surge, todo o período paleolítico a gente vê ali no continente africano, e é esse Homo sapiens, é que vai se espalhar desde a África para outros continentes. Inclusive, no capítulo 3, nós vamos estudar a partir do momento que esse homem, então, passa, esse Homo sapiens, né, ele passa do continente africano para o continente americano. Tá joia? E aí a gente começa, né, a nossa história, nós somos americanos, tá certo? Então, é o Homo sapiens que surge ali no período paleolítico, tá joia? Que é ah, quem vai, né, esse homem que vai, então, passar do continente africano para outros continentes, povoando, então, todo o continente, toda a Terra, né, o planeta Terra. Lembrando que o continente africano, ele é o berço da humanidade. Lembra que nós falamos isso lá na aula 4? O continente africano, então, é o berço da humanidade, e de lá, né, ali no período paleolítico ainda, de lá é que ele vai passar, então, para outros continentes. Tudo bem? Tudo certo? Vamos seguir? Olha só, seguindo aí no livro de vocês, tá bom? Dá uma olhada no livro, dá uma olhada no slide, dá uma olhada aqui nessa videoaula, tá joia? Olha só, o domínio do fogo foi uma das maiores conquistas do homem paleolítico. Então, observa, pessoal, que esse período paleolítico foi o maior período, o mais longo período da história, que é justamente onde o homem, né, está se organizando como homem de fato, né? Então, surge lá o primeiro hominídeo e vai até o Homo sapiens sapiens em milênios de evolução, tá? Olha só, a princípio era feito pela queda dos raios. Então, o fogo, né, foi fruto, então, da observação do homem. Lembra que o homem, então, ele observa, né, a natureza, principalmente, e o homem consegue, a partir dali, fazer várias coisas. Então, ele observa que os raios caíam nos matos secos lá e começava a, o fogo, tá? A partir daí, ele tenta dominar o fogo, ele começa a dominar o fogo, e ele aprende, olha só, a provocar o fogo pelo atrito entre pedra e madeira. Então, pela observação, ele aprende. Olha só, vai fazer fogo, então, com um pauzinho, né, fazendo ali o atrito com madeira, com folhas ali para começar o fogo. Vem cá, você já fez fogo assim? Hein? Será que dá certo hoje em dia? Hã? Por que que você não pede aí o seu responsável, o papai, a mamãe, vamos fazer um fogo ali, fazendo assim? Hein? Será que vai dar certo? Papai, mamãe, me desculpem, mas tenta fazer isso com seus filhos, tá bom? Ver se dá certo, tá joia? Então, o homem vai observar, né, a natureza e isso vai fazer com que ele domine o fogo. E o fogo, pessoal, é importantíssimo para o ser humano, porque, como eu coloquei aí no desenho, isso aí é o Piteco, né, da Turma da Mônica. Aham, é um personagem, então, de história em quadrinho. O fogo, então, vai possibilitar que o homem, né, com a carne da caçada,
ele possa cozinhar, né? Ou seja, essa carne vai ficar um pouco melhor para ele se alimentar, né? O fogo também vai permitir ser usado como arma para afugentar animais, né? Então, o fogo vai ser usado para afugentar animais também. Além disso, o fogo também serve para nos aquecer, né? Então, o domínio do fogo, como está no texto aí que eu coloquei para vocês, foi uma das maiores conquistas do homem, porque ele podia ser usado de várias formas, de variadas formas. Tudo bem? E aí? Quem vai aí tentar fazer o foguinho, mas com supervisão de um adulto, tá bom? Para a gente relembrar aí como que era os primeiros homens lá que estavam começando a dominar então o fogo, né? Vamos lá? Olha só. E depois do período paleolítico, vem o chamado período neolítico, ou também chamado de Idade da Pedra Polida. Eu sei que vocês já sabem, né? Muita coisa sobre esse período neolítico aí, não sabem? Eu sei que vocês sabem, mas olha só, vamos rever isso daqui. O período paleolítico, então, ele vai durar de 9.000 a.C. a 6.000 a.C. Joia? Os humanos passaram a polir as pedras, fazendo instrumentos mais afiados e eficientes. Então, lembra que o Homo sapiens sapiens, ele já é um homem que tem ideias, que pensa, e ele vai transformar, então, o seu ambiente. E, olha só, nesse período neolítico, então, que o homem já é o Homo sapiens, lembra que do Australopithecus até o Homo sapiens vai acontecer no período paleolítico. Depois disso, depois da descoberta da agricultura, é que os historiadores vão dizer que vai ser o período neolítico. Joia? E aí os homens vão polir, não vai mais lascar a pedra. Ele já é um homem que pensa, ó, eu posso polir essa pedra aqui e que isso vai me dar ferramentas melhores e mais eficientes. Tá joia? Então ele faz instrumentos mais afiados, mais eficientes, ele caça melhor, né, para sua sobrevivência. Tá joia? Isso é importante a gente pensar. Olha só, é esse homem também que vai inventar, né, que vai pensar no arco e flecha para ele poder caçar à distância, sem tanto perigo de ser morto, né, lá pelo grande animal, tá bom? É esse homem também que vai fazer as embarcações e a roda, e essas duas invenções é importante porque o homem, ele pode ir a lugares muito mais distantes, né? E ainda transportar objetos e fazer trocas com outros povos que viviam por ali, tá joia? Então, é importante essa coisa da embarcação e da roda, porque o homem, ele pode ir a lugares mais distantes. E indo a lugares mais distantes, ele pode, pessoal, ele pode aprender coisas novas e passar pode também passar que ele conhece, o que ele já sabe, o que ele aprendeu. Tudo bem? Olha aí, que interessante, né? Deixa eu voltar, pronto, ó. E é nesse período neolítico também que vai aparecer a agricultura, que as mulheres, lembra que as mulheres é que ficavam responsáveis ali por colher os frutos, por preparar, né, os alimentos? Então, a partir daí elas observam que as sementes, né, desses frutos, que essas sementes davam uma nova planta, uma nova vida, uma nova coisa ali, né? Um novo fruto, digamos assim. E a partir disso é que surge, então, a agricultura. Olha só. E também a domesticação de animais, né? Eles deixam de ser nômades, eles deixam de ficar mudando de um lugar para o outro, procurando comida, e passam a ser sedentários, ou seja, eles se fixam num lugar só. Eles se fixam no lugar só para fazer agricultura, e geralmente para fazer agricultura eles precisam de água, tá joia? Então essas primeiras aldeias, né, que vai dar início então às primeiras cidades, essas primeiras aldeias vão ficar perto de água também, tá joia, pessoal? Então o período neolítico ele vai
Esse período é importantíssimo também, né, onde acontece a chamada Revolução Neolítica, né, e aparecem as primeiras tribos, as primeiras cidades. Olha essa página, esse novo slide aí para vocês, olha só. Com a fixação, então, do homem, né, com a sedentarização do homem, lembra que esse processo de sedentarizar, ele é importantíssimo, porque muda, né? Porque muda a vida, muda o jeito que as pessoas viviam, né? Olha só, e aí o artesanato vai se desenvolver, vai fazer potes de cerâmica para cozinhar, guardar e transportar alimentos, e levar esses potes de cerâmica para outros lugares, trocar por outras coisas, né? Transportar alimentos, trocar por outras coisas, tá joia? Lá com a invenção, né, das embarcações e da roda, digamos assim, tá joia? Roupas de lãs de animais e fibras vegetais também vão aparecer, né, que vai ser melhor para os homens. Começam a construir casas com madeira, barro, pedra e folhas, né? Então, veja que nesse período neolítico, que já o período neolítico acaba e começa a chamada história, que é lá com as grandes civilizações, com as civilizações antigas, observa que esse homem na pré-história, ele está se organizando, então, né? E começa lá no Paleolítico, aí vem toda a evolução do homem, né? Do Australopithecus lá, passa pelo Homo habilis, passa pelo Homo erectus, depois para o Homo sapiens, né? E é esse homem, então, que transforma nesses milênios, eles evolui e transforma, que vai surgir, vai até as primeiras cidades, né? Essas primeiras organizações sociais que vai surgir, né? E aí a gente vai ver que a população vai aumentar por causa da agricultura, né? A população vai aumentar, vai se alimentar melhor, vai morrer menos pessoas, tudo bem? E nas cidades, nas tribos, o trabalho tem que ser dividido, né? O trabalho tem que ser organizado, tem que ser dividido para poder ser feito, né? Uma das características das cidades é essa, tá joia? Surgindo aí, então, a Revolução Neolítica. E eu coloquei essa figurinha aí para vocês, né? Onde tem aí um homem mais à frente, né? Com uma ferramenta que parece uma enxada, né? Diferente, né? Aí já vê essas comunidades, essas primeiras aldeias, né? Casas já feitas com madeira, com barro, com palha, né? Outras pessoas aqui com ferramentas aí para agricultura, como uma espécie de foice ou faca. É joia, pessoal? Os animais, né? Alguém perguntou uma vez sobre o cachorro, o gato, né? Se já tinha nesse período, e há estudos que dizem que sim, que já existiam esses animaizinhos como animais domésticos, tá bom? Como animaizinhos domésticos aí. Então, essa figura, ó, tem o rio lá, que fica perto da aldeia, porque o rio é importante, tudo bem? E, pessoal, então, se liga, leia o livro, leia o slide, assista essa videoaula, tá bom? E conversem comigo se vocês tiverem muitas dúvidas ainda, tá bom? Tem que surgir dúvidas, é importante que surja dúvidas, né? Se você está aprendendo, sempre vai surgir dúvidas, ok? A gente pode estar conversando lá pelo app. Às vezes, na sala de aula não dá tempo de responder todas as perguntas, mas nós temos aí essa incrível ferramenta, né? Que o Homo sapiens foi quem fez, que é a tecnologia, que é a internet, que é o app. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Nós não terminamos ainda o capítulo 2, tá bom? Nós ainda vamos terminar o capítulo 2, mas nós já descobrimos muitas coisas, não foi? Hein? Então, pessoal, até a próxima, tá? É, eu vou agora desligar esse negócio, né? Então, até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço para vocês, tá? Um grande abraço, até a nossa próxima aula, para a gente terminar aí o capítulo 3. Lembra, pessoal, que não precisa se desesperar, precisa fazer o roteiro de estudos e ler o capítulo todo. Não, vamos devagar, tá bom? Acompanhe as aulas, acompanhe os recados lá no AVA, tá? E vamos devagarzinho, que vai tudo dando certo para nós, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula.